Na última semana, eu finalizei um processo muito importante aqui na empresa. Eu literalmente deixei de fazer parte de uma operação que, vamos dizer assim, é o motor, a engrenagem principal para que a empresa exista. Por quê? Porque sem dinheiro entrando, uma empresa não existe, né? Uma empresa é dinheiro dentro, nada mais. O que você vai oferecer para ter dinheiro dentro depende de você. Mas é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre eu hoje não preciso mais ficar fazendo demonstração com o cliente, não preciso fazer treinamento, onboarding, suporte, não preciso fazer mais essas coisas. Não da forma que eu fazia. Claro que ainda tem um cenário ou outro que eu acabo fazendo, porque o processo ainda não está, vamos dizer, 100% arredondado. Mas eu acho que é uma experiência que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Porque eu já consigo tirar muitos ganhos nessa minha implementação. Qual que é o grande problema? Eu vejo muitos empresários que eu acabo conversando, que estão ali pelo menos no mesmo nível que eu, ou um pouco abaixo ainda, que eles viram pra mim e falam assim: não, Vitor, eu não tô conseguindo crescer, eu não tô tendo tempo. E eles muitas vezes, às vezes se falam assim, falam sobre eles como indispensáveis, como pessoas extremamente eficientes, que trabalham 14 horas por dia. Ou seja, eles são basicamente o pior patrão possíveis para ele mesmo. Eles são um empregado que não reclama, trabalha muito e ainda não consegue exponencializar para realmente ganhar dinheiro e gerar resultados para a empresa. Então, eu pergunto para eles: quem que faz o processo de suporte? Ele fala: eu faço. Eu. Tá. Quem que faz o processo do produto? Eu faço. Ah, entendi. Tá, e quem cuida do marketing? Quem faz o marketing da empresa para atrair novos clientes? Eu também. Pelo menos alguma delas a pessoa acaba respondendo para mim que eu faço. E eu olho e fico pensando: tá, mas você acha isso bom? Porque eu posso responder para elas: não é, isso não é bom, isso não é bacana. Por mais que você ache indispensável, por mais que você ache que a sua qualidade é melhor, tudo isso, todo esse perfeccionismo que você está trazendo aqui está matando o seu negócio, está matando o seu tempo, está matando a sua vida. Então, pare de achar que você precisa sempre deixar tudo perfeito, pare de achar que você sempre tem que fazer tudo na sua empresa, pare de querer centralizar tudo. Porque você não precisa fazer isso, você não deve fazer isso, principalmente porque seu objetivo final é oferecer benefícios para a maior parte de maior número de empresas ou pessoas que você consegue. E para você conseguir isso, você não consegue fazer sozinho. Você precisa de pessoas competentes ao seu lado, pessoas que vão fazer um trabalho que você não pode estar fazendo porque você consegue pensar operacionalmente, estrategicamente no seu negócio e não operacionalmente. E eu vou detalhar um pouco aqui, um pouco do que a gente fez para que você também possa, talvez, aprender um pouco e aplicar isso no seu negócio. Como uma empresa de tecnologia, a gente tem um processo muito bem definido de implantação, na verdade, entrada de lead, demonstração, fechamento de contrato, implantação, na verdade, reunião de kickoff, implantação dos dados, cadastramento da empresa dentro do sistema e treinamento, sequência e depois suporte, um suporte prioritário durante 30 dias. E todo esse processo antes dependia de mim, logo no início. O que isso gerava para mim? Mais ou menos 20, 30 horas aí para conseguir efetivar de fato um cliente, 100%, para ele que ele esteja rodando com suas próprias pernas. Fora os clientes que não estão efetivados, os que você vai lá, faz uma demonstração, fica 30, 40, uma hora conversando com eles e que no final não gera resultado. E como é que eu fiz isso? Como é que eu consegui retirar todas essas 30 horas de trabalho para um único cliente e transferir isso para outras pessoas? A primeira etapa, que eu acho que é muito importante, é a documentação de processo. Desde o seu dia 1, que você começar a fazer a parte operacional da sua empresa, é importante que você pense: tá, eu vou fazer isso. Como eu posso tirar da minha cabeça e colocar isso no papel para que outras pessoas consigam replicar? Ou até você nas próximas vezes consiga replicar exatamente o que você pode fazer e também verificar onde está o possível gargalo. Então você documenta todo ele. No meu cenário, eu peguei a demonstração, documentei quais as etapas que eu faço, qual etapa eu consegui ter um feedback melhor do meu cliente.
Tá, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Tá, esse é o fluxo que eu faço da demonstração para ter mais eficiência. Qual é a parte do kickoff da empresa? Fiz um PowerPoint explicativo para que eu possa fazer isso e futuramente outras pessoas pudessem pegar aquele PowerPoint e saber exatamente o que tem que falar. Implantação. Fiz processos internos facilitadores para que as pessoas consigam fazer a implantação mais rápida. Não precisar ficar cadastrando funcionário por funcionário da empresa que contratou a gente. Cadastra tudo de uma vez. Elaborei planilhas que facilitam o processo. Treinamento. Documentei exatamente o processo que tem que treinar. Quais são as perguntas possíveis desses clientes? O que ele precisa saber para conseguir operacionalizar e tomar o seu próprio rumo quando pegar o sistema. Então eu fiz todo esse processo bem documentado. Essa é a parte principal. Documentação do processo. Documente tudo desde o dia 1. Pense sempre, como eu posso fazer para que este processo que eu estou executando hoje pode ser delegado futuramente? Como que eu posso documentar isso? E sempre documente. Sempre. Eu sei que é um saco. Eu não gosto de ficar documentando. Não tenho paciência para essas coisas. Eu sou uma pessoa de ação, não de ficar mexendo em papelada. Mas tem que fazer isso. Porque no final você ganha muito. Ganha muito tempo. Segunda coisa mais importante, nessa segunda etapa, né, vou falar assim, é você treinar as pessoas. E essa é uma parte muito delicada. Porque você tem que treinar suas próprias pessoas que vão fazer esse processo no seu lugar. E por que é delicado? Porque muitos empresários olham e falam assim, eu não vou delegar porque eu não consigo fazer a pessoa ser exatamente como eu faço. Não tem que ser assim. Ela tem que fazer pelo menos 80% do que você consegue fazer. Você não precisa ter esse perfeccionismo todo. E é por esse motivo, inclusive, que você documentou todas as etapas anteriores. Para que você consiga ter o resultado que você deseja, ou seja, um cliente feliz, sem você fazer parte do processo. E aí, a partir do momento que você faz esse treinamento, e quando eu digo que é delicado, você acha que talvez já funcionou, mas não é bem assim, porque as pessoas demoram um pouco para engatar. Você precisa estar muito disponível nesses primeiros momentos, porque a pessoa vai ter dúvidas, ela vai sentir segurança, e você tem que lidar com isso tudo. Então, quando você está treinando a pessoa, não adianta você vir ali e fazer um treinamento de 30 minutos. Você tem que sentar com ela, explicar, detalhar. Investe muito tempo nesse treinamento, porque depois você vai ganhar muito. Às vezes ela vai sentir segurança de fazer um treinamento por conta própria, e você tem que ir lá, escutar ela, dar uma motivação. Ser quase um coach, para que você consiga ter sucesso nesse momento. Então eu consigo dividir essa parte de delegação nessas duas etapas principais para você conseguir efetivamente ter o processo implementado. Primeiro, como eu falei, documentar os processos. Segundo, treinar as pessoas que vão executar esse processo. Tem também uma terceira etapa, só que ela não entra nessa parte da operação em si. Por quê? Porque essa terceira etapa, ela entra mais na questão de monitoramento, para você ver se as pessoas estão executando da maneira correta. Porque às vezes a pessoa faz algo diferente e acaba não tendo a eficiência que você gostaria que tivesse. Não estou falando para você chegar em 100%. Estou falando para você conseguir manter a eficiência operacional sem que você esteja nela. E quando eu estou falando sobre isso, é sobre quantos clientes estão sendo fechados. Após o treinamento, o cliente está tendo dúvidas? Está tendo muito suporte? Após a implantação, quanto tempo o cliente está demorando após o momento de kickoff, quanto tempo o cliente está demorando para mandar de volta esses dados? Você tem que monitorar isso para que você consiga sempre estar aprimorando esse processo, colocando pessoas melhores no processo e até inclusive pensando em um longo prazo, não é ainda meu cenário atual, ver quem que é possível para cuidar e fazer o monitoramento desse processo depois também. Qual o perfil que você quer? Enfim, para você implementar esse processo, é isso.
São essas 3 etapas. E a partir dessas 3 etapas, você vai ter os benefícios dessa implantação. Quais são esses benefícios que eu já enxerguei? Eu já consigo chegar assim plenamente no meu dia a dia. Consigo citar alguns aqui para vocês. E o porquê que você deve fazer exatamente isso na sua empresa, que você deve parar de ficar achando que você é insubstituível, que você é o cara certo, que você é a pessoa que é a top 1 e que você merece isso tudo. Benefício número 1, que eu acho que é muito importante, é que você, a partir desse momento, você tem uma liberdade de tempo. E quando eu falo liberdade de tempo, em primeiro momento, no momento que eu estou, pelo menos, é que agora eu consigo pensar um pouco mais estrategicamente. Eu consigo ter tempo para até cuidar de algumas outras partes que eu ainda não deleguei. Algumas partes operacionais. E por que isso é tão importante? Porque quando você ocupa seu tempo fazendo a operação diária, você não tem tempo de alimentar essa operação diária. Vou deixar um pouco mais claro. Você precisa pensar mais em como você vai atrair mais pessoas para que você alimente mais ainda esse fluxo. Ou seja, mais possíveis clientes para você ter mais pessoas passando por demonstração, passando por implantação, passando por treinamento, passando pelos processos que você tem na sua empresa. E também, não só a parte operacional, mas você também vai ter mais tempo para poder aproveitar um pouco mais a vida. Não só a parte de trabalho. Mas às vezes para você ser mais eficiente operacionalmente, às vezes você precisa fazer uma viagem, conhecer um novo lugar, coisa que você não conseguia fazer antes. Por quê? Porque você tinha que estar sentado no seu computador fazendo demonstração, pô. E a partir do momento que você largou essa opção, você não precisa mais estar no computador fazendo demonstração. Alguém está lá fazendo essa demonstração para que você possa tomar conta de coisas mais importantes para fazer com que aquela pessoa tenha mais pessoas para ela fazer demonstrações lá dentro e no final ela ser comissionada melhor. E as pessoas têm mais interesse de trabalhar com você porque elas ganham mais. Quanto mais ela fechar, mais ela vai ganhar. Então é importante que você faça isso. Porque você consegue relaxar um pouco sua cabeça, frequentar novos ambientes e a partir disso conseguir tomar decisões melhores e focar em áreas para trazer mais pessoas e fazer mais pessoas terem interesse em trabalhar com você. Um outro benefício, fora essa questão de tempo, que eu acho que é o que as pessoas mais pensam, é que você se torna um pouco mais dono do seu negócio. E quando eu digo dono do seu negócio, é que você realmente se torna um empresário. Quando você está fazendo operação, apenas operação, você é o eu presa, né? Que a gente fala eu presa, não é empresa, eu presa. Porque o empresário, na verdade, ele quer resolver problemas. E agora você consegue resolver muito mais problemas. Porque agora você tem escala. Eu preso não tem escala. Você depende 100% do seu tempo. E seu tempo é limitado em 24 horas, tirando as horas que você vai dormir. Então, agora você tem escala. Agora você pode ter várias pessoas fazendo o trabalho que você fazia e multiplicar isso cada vez mais, tendo mais pessoas, mais empresas entrando, mais cliente entrando. Então você tem essa escala. E eu acho que esses são os benefícios principais que eu consegui pensar aqui agora. Mas claro que esses benefícios principais também tem alguns desafios para você fazer, né? E eu já citei alguns aqui nesse vídeo, mas eu vou pontuar eles. Eu acho que é importante a gente refrisar todas as variáveis para que você também esteja preparado para esse momento da sua empresa. Quando você está delegando, você tem o desafio de manter a qualidade. Porque agora não é mais você fazendo, é outra pessoa fazendo. E você tem que entender que essa pessoa, ela tem suas próprias qualidades. Tem sua própria maneira de comunicar. Tem sua própria maneira de organizar o pensamento. Então você tem que entender que cada pessoa tem seus pontos positivos e pontos negativos. E você tem que ficar tudo bem com isso. Porque você consegue observar que em alguns cenários específicos aquela pessoa até é melhor que você.
Mas alguns cenários opostos, ela não é melhor que você. Você consegue fazer melhor. E o que você tem que fazer, e é onde mora o grande desafio, é entender o contexto dessa pessoa e fazer com que ela consiga desempenhar o melhor que ela consegue. Então esse é um grande desafio na parte da delegação. A outra parte que é um grande desafio é que você tem que agora acostumar com outras coisas que você não estava fazendo. Você às vezes começa a se sentir um pouco inútil, porque você não está mais sentindo aquela adrenalina de fazer uma demonstração, aquela pressão de fazer um treinamento, e você tem que lidar um pouco emocionalmente com isso e entender que você está trabalhando, mas de outras formas. Porque às vezes você acha que você não está trabalhando porque você não está mais operacional, que é um pensamento bem CLT. Você não pode ter esse pensamento quando você começa a delegar. Você tem que pensar um pouco mais sobre: eu estou trabalhando, mas é de outras formas. Eu estou trabalhando no tático, eu estou trabalhando no estratégico. Como é que eu estou pensando aqui as estruturas? Então esse é um grande desafio também. Mental. O mental seu acaba sendo um desafio, porque você sente um pouco não importante na sua empresa. E você tem que tratar isso. Mas acho que esse é um dos menores desafios. Porque depois que você vê o processo funcionando e vê que as coisas estão rodando sem você estar lá, você acaba percebendo que você está conseguindo mais resultado. Você vê que no final seu faturamento está aumentando, seus negócios estão atingindo novos locais. Enfim, então esse é um outro grande desafio que você acaba tendo. O grande outro desafio que eu acredito que você vai ter no processo é ter que monitorar. Por quê? Porque o monitoramento exige novas ferramentas. Exige que você adquira novas habilidades para você entender como você vai mensurar cada etapa desse processo. Que é: quanto tempo está demorando para uma empresa fechar? Qual a taxa de conversão? Quanto tempo está demorando para a gente fazer o treinamento? As empresas estão tendo muito problema após ser treinadas? Qual a taxa de churn? Ou seja, o cliente está cancelando conosco. Essas são algumas métricas importantes que você tem que fazer a mensuração para que você consiga garantir que o processo não esteja sendo prejudicado com as pessoas que estão executando agora essas funções que você fazia antes. Então é um grande desafio que você tem pela frente também, para você aprender a fazer a mensuração dessas etapas do processo. E eu acredito que isso aí, inclusive, entra em um dos benefícios que eu acabei não falando, que é fazer essa mensuração faz com que você tenha mais previsibilidade de cada etapa. Você sabe exatamente quanto tempo demora cada uma delas. Então, quando você olha tempo de fechamento com o cliente, você vai saber: nossa média ali está em 30 dias. Tempo para essa implantação, 15 dias. Você sabe quanto tempo que demora em média. Você tem uma previsibilidade. Quantos clientes estão entrando? Quantos estão saindo? Quanto tempo a gente demora para implantar? Você consegue saber exatamente o que está acontecendo em cada uma dessas etapas. Isso é muito bom, porque isso gera uma coisa que muito empresário quer, que é o quê? Estabilidade. Você quer ter dor de cabeça em outros lugares, mas no processo diário, isso é uma coisa que ninguém quer. Você quer saber exatamente quanto tempo demora? Quanto que eu vou ter aí aumento da minha receita recorrente mensal? Quanto tempo demora cada um dos momentos que eu tenho internos na operação? Então isso é muito importante. É um outro ponto importante que eu tinha esquecido de falar. Mas aqui eu improviso, então pra mim, importante passar o conhecimento aqui pra vocês, o que eu tenho aprendido aqui com os meus negócios. Mas aí vai depender do que você deseja fazer, porque eu acho que isso é uma coisa que todo empresário deveria ter em mente. A urgência de sair dessa parte operacional, de conseguir escala. No primeiro dinheiro que você conseguir, é importante que você busque pessoas rápido para que você saia desse processo, para que você tenha pessoas, para que você consiga pensar em outras áreas. É importante você ter essa agilidade e essa urgência, porque seu tempo está sendo corroído, você está deixando de escalar,
As pessoas estão deixando de conhecer seu produto, você está perdendo tempo, enquanto seu concorrente está fazendo isso. Então, comece o mais rápido possível a fazer essas alterações e pare de se achar a pessoa mais importante do mundo da sua empresa. Você não é a pessoa mais importante do mundo da sua empresa. Vocês são uma equipe. Todo mundo tem seu papel principal para que vocês consigam ter o resultado. É uma empresa, não é eu presa. Pare de ter esse pensamento. Então você tem que ter urgência. Tenha urgência de tomar as decisões cabíveis para implantar isso dentro da sua empresa. E comece hoje a procurar quem pode ser essas pessoas. Eu acho que, inclusive, esse pode ser um tópico para um outro vídeo. Como encontrar pessoas para que elas componham a sua equipe nas etapas que você tem operacionais. E a partir desse momento que você conseguir suprir essa urgência, você vai sentir o que eu estou falando. Essa diferença no seu dia, a diferença de você poder pensar em operacional, a diferença no seu resultado e a diferença de sentir que está caminhando mais rápido e que está tendo mais tempo para fazer coisas que você quer e também aumentar o resultado da sua empresa. E aí vai de você. Você escolhe o que você quer fazer. Você quer continuar sendo eu presa, mantendo o seu negócio tudo nas suas mãos, se achando a pessoa mais importante do mundo, que você não é, querendo ter que trabalhar 14, 16 horas por dia, virar noites, que isso é importante, não tô falando que não, mas você ficar querendo de fato, ficar sempre virando noites, querendo ser o funcionário da sua empresa, ou você quer ser uma pessoa que tem o seu tempo livre, que consegue impactar mais vidas de pessoas, mais vida de empresas, e quando eu falo isso é a vida dos seus colaboradores, conseguindo empregar mais gente, aumentando o salário deles, comissionando melhor, impactar empresas, porque sua solução com certeza tem empresas precisando e elas não sabem porque você deixa tudo para você mesmo em vez de delegar. Então tem empresas que estão lá se ferrando, não conhecendo a sua solução, porque você tem um trabalho de incompetente que fica querendo fazer tudo pelas suas mãos. Ou você fica no outro modelo. Você escolhe. Escolha. A decisão entra nas suas mãos. Isso é um pouco do que eu aprendi. Decida aí qual lado que você quer estar. Eu presa ou empresa.